Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muita paz para todos nós. Dando prosseguimento ao nosso trabalho, desejo muita paz para todos, uma boa-vinda, sejam bem-vindos. Feliz aos pais que estão aí nesse dia nosso. Também as mulheres, também são guerreiras, né? Muitas são mães, pais, bacana. Hoje nós vamos trabalhar com reuniões mediúnicas. Nós falamos sobre mediunidade, falamos sobre a responsabilidade do médium, falamos também sobre desenvolvimento da mediunidade, como educar a mediunidade. Hoje nós vamos tratar o que é uma reunião mediúnica, como o processo de uma reunião mediúnica, qual o nosso comportamento perante a reunião mediúnica. E aí nós colocamos uma foto que mostra ali os espíritos ao lado do médium, o médium esclarecedor, também o mentor perto dele, o espírito que vai comunicar, os espíritos responsáveis pela reunião. Então, é uma figura que representa bem uma reunião mediúnica. Os livros que podem ser lidos antes da prece, antes de começar a reunião, uma mensagem curta, para que possa harmonizar o grupo. Então, nós vamos ver na questão de 324 do Livro dos Médiuns, como Kardec coloca para nós o que é uma reunião. As reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens, por permitirem que os nelas tomam parte se esclareçam, mediante a permuta das ideias, pelas questões e observações que se façam, das quais todos aproveitam. Então, uma reunião mediúnica, ela não representa sequer somente, melhor falando, o fenômeno. Ela nos dá a oportunidade de aprendizagem profunda. Às vezes, o espírito enfermo que foi trazido para comunicar, nós trabalhamos numa vibração de paz, nós orando para que ele possa atender, ouvir, largar, às vezes, deixar o ódio, deixar o desejo de vingança. E em alguns casos também, às vezes ele está doente. Então, nós podemos também auxiliá-lo para que ele receba essas bênçãos, esse refrigério para a sua alma e que faculta que ele escute a fala ou a instrução do médium esclarecedor. E também é muito importante nós, participantes, prestar atenção. Por que aquele espírito está naquele estado? Como que ele está? E uma coisa muito importante é que nós oremos, vibremos para o médium orientador. Porque às vezes acontecem os membros ou algum membro da reunião se torna tão simpático ao espírito, às vezes ele está com uma certa antipatia do dirigente, ele passa a vibrar a favor do espírito para que ele ponha o dirigente no ridículo, que o dirigente não consiga esclarecê-lo. Então, é muito importante, porque acontece, às vezes, numa reunião mediúnica, esse processo do grupo simpatizar com o espírito e passa a torcer para ele, para que seu verbo possa colocar o médium esclarecedor numa situação mais delicada, dificultando o processo de atendimento para ele. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros e forma como um feixe. Então, ela é uma reunião, um ser coletivo. Então, nós temos que estar ali vibrando na mesma sintonia. Então,
para que ela dê resultado. Então, um médium não pode estar com um pensamento, o outro está com outro, deixar os compromissos lá de fora, os conflitos lá de fora, a preocupação de lá de fora. Então, quando nós entramos na reunião mediúnica, não esqueçamos, nós estamos entrando num pronto-socorro espiritual para nós ajudarmos os nobres espíritos. Como disse Emmanuel, que o médium, ele é um ajudante do mundo espiritual, mas um ajudante responsável que possa descansar a cabeça do seu superior. Então, nós temos que vibrar no mesmo processo, porque às vezes o dirigente está conversando com a entidade, né, o médico esclarecedor, e nós deixamos o pensamento vagar, e às vezes nós vamos buscar alguma preocupação, lembramos de certa situação e esquecemos de estar vibrando na reunião. Porque nosso pensamento, as nossas vibrações, elas criam imagem. E na reunião mediúnica, devido a esse pronto-socorro, é colocado aparelhagens para que possa refletir por o espírito algumas imagens, e também pelos elementos sensíveis que são colocados ali, os fluidos, nós passamos também a influenciar nesse processo, dificultando a ajuda àquele espírito. E também não conseguimos prestar atenção, porque a mensagem daquele espírito enfermo, ela nos previne para que não façamos a mesma coisa para não estar na situação dele. Ora, esse feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, ela não pode ser heterogênea, tem que ser homogênea. Então, tem que ter uma união, tem que ter um conjunto. Então, quanto mais homogêneo, nós vamos observar mais forte esse feixe. Se nós pegarmos um graveto, nós conseguimos quebrá-lo facilmente. Mas se nós pegarmos um feixe, torna-se mais difícil quebrar, porque torna-se mais resistente. Assim é a reunião mediúnica. Quanto mais o grupo for simpático, quanto mais o grupo for afim, melhor resultado dá para o bom andamento dessa reunião. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda a reunião. Então, o recolhimento é o que nós falamos. O médium tem que recolher em prece, em vibração, em pensamento salutar, para que haja a comunhão dos pensamentos. Quando nós comungamos os pensamentos, as condições essenciais a toda a reunião séria. Então, há necessidade dessa comunhão de pensamentos, para que uma reunião dê frutos, para que ela seja uma reunião séria. Fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Por isso que o número de participantes da reunião tem que ser limitado. André Luiz fala no livro Desobsessão até 14 pessoas. Leon Denis, na sua obra, No Invisível, ele já fala em número de 8 pessoas. Isso é muito relativo, né? Então, mais de 14 pessoas não é aconselhável. Por isso que Kardec fala que os grupos menores dão mais resultados, por causa dessa homogeneidade. Um grupo muito intenso torna-se mais complexa essa homogeneidade dos pensamentos. Então, nós temos que prestar atenção mais. Então, quando chega um número maior de médios na casa, que ela tem mais médios, é melhor criar outra reunião, mesmo que seja no mesmo dia. Cria outra sala de reunião. Então, a gente tem que observar isso. Não adianta nós colocarmos numa sala 20, 30, 50 médios. Não funciona bem. É melhor que a gente abra outras reuniões. Pode ter memorado, numa sala está acontecendo uma, outra está acontecendo, e pode até fazer uma divisão. Aquela reunião de adestramento mediúnico, né?
ou de educação mediúnica, para aqueles médios principiantes, porque às vezes pegar o médio principiante, colocar ele no meio de médios mais experimentados, para ele às vezes torna mais difícil, porque os médios experimentados, eles têm mais facilidade de uma comunicação. E o médio ainda novato, o médio que está naquela fase, ele tem dúvida, aí ele tem uma certa dificuldade para estar entrando em sintonia. Às vezes não é pela mediunidade, mas pela insegurança, ou às vezes ele fica acanhado perante um grupo mais de médios que trabalha mais tempo. Pode ter a reunião de desobsessão, que é uma reunião onde trabalham-se os médios mais experimentados, os médios que já passaram por essa fase de treinamento mediúnico, embora nós estaremos sempre em treinamento mediúnico. Ninguém se completa mediunicamente falando. Então, é muito importante nós observarmos esse critério que Kardec coloca lá no Livro dos Médiuns, quando ele fala das sociedades, nesse item 32, e no outro item que nós trouxemos para apreciação. Por que nós estamos falando isso? Para a gente entender. Então, aqui nós estamos, por isso que nós colocamos escola de médios, que nós estamos preparando, como se nós estivéssemos preparando um grupo para trabalhar mediunicamente. Então, o processo é esse. Então, nós temos que estar aprendendo essas nuances para dar bom resultado numa reunião mediúnica. E agora nós vamos aqui à responsabilidade mediúnica. Uma reunião mediúnica séria, à luz do Espiritismo, é constituída por um conjunto operacional de alta qualidade, em face dos objetivos superiores que se desejam alcançar. Olha a colocação do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Mediunidade, Compromisso e Responsabilidade, Desafio e Responsabilidade. Então, ele vê o capítulo Responsabilidade Mediúnica. Então, ela é constituída por um conjunto operacional de alta qualidade. Ali estão os enfermeiros espirituais, estão os guias, estão ali uma equipe de espíritos que organiza essa reunião, além das aparelhagens, além do suporte, a vigilância, tem os espíritos vigilantes, tem os espíritos magnetizador ou passista no mundo espiritual. Nessa nova obra do Divaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, no rumo do planeta de regeneração, do mundo de regeneração, como ele coloca, né? A gente observa ali esse mecanismo, numa reunião mediúnica realizada numa casa espírita. Então, a gente observa como funciona todo esse processo, porque o espírito comunicante, quando é um espírito experiente na área da desobsessão, às vezes chega um espírito experimentado, ele já vai com toda uma equipe para tentar perturbar a reunião. Eles têm toda uma técnica, tá? E muitos desses espíritos, eles sofrem uma hipnose no mundo espiritual e de longe, às vezes, pela telementalização, o líder ou o espírito na experiência de magnetizador ou de hipnotizador, eles passam a guiar esse espírito. E ele vai falando, então os espíritos conseguem, quando uma reunião é séria, conseguem desvincular ele dessa hipnose, porque ele vai numa repetição, ele vai falando aquilo que o mais experiente quer, para dificultar uma reunião. E às vezes nós vamos deparar, que é muito comum, eles falar dos médiuns. Muitos chegam ali, às vezes não é nem ligado àquele médium, eles mentem. São espíritos pseudo-sábios, de uma grande experiência, são espíritos obsessores, né? O que eles fazem? Às vezes ele conhece o médium, ele começa a falar do passado do médium, como se o médium tivesse feito a ele. Alguns casos, sim, os espíritos trazem na reunião mediúnica algumas entidades ligadas a nós para nos ajudar, para a gente saber, para a gente não envaidecer.
mas em alguns casos são pseudo-sábios. E o grupo tem que tomar muito cuidado para ele não começar a ver aquela pessoa como aquele espírito apresentando. É muito sério. Eu já tive uma experiência que uma amiga nossa, ela chegou a adoecer, porque o grupo também começou a vê-la com a personagem que os espíritos da reunião mediúnica começaram a colocar, e ela também começou a acreditar que ela era naquela situação que o espírito apresentava. Conversando com um médium experimentado, ele me falou, não é, ela já adoeceu porque ela aceitou essa colocação como se ela fosse essa personagem que ele coloca do passado. A Maíra Andrade pergunta: assisti uma palestra onde o orador dizia que em uma reunião mediúnica o benefício maior é o nosso e nem tanto do espírito atendido, assistido, e este palestrante ainda completou usando o cenário da pandemia, de que apesar das casas não estarem reunindo presencialmente, as reuniões do plano espiritual não parou. Ou seja, as reuniões nem precisariam de nós, e no fim ele reforça que as reuniões são mais para nós do que para eles. José, pode falar alguma coisa sobre isso? É o conjunto. Porque realmente, antes de ter o espiritismo aqui na Terra ser codificado, antes das casas espíritas, as reuniões mediúnicas aconteciam no mundo espiritual, ela acontece. Mas é o conjunto. Porque aqui na reunião mediúnica, onde nós, numa casa espírita, os espíritos, por ele estar numa faixa ainda ligado à matéria, às vezes quase dentro da impressão do corpo físico, o nosso trabalho ajuda muito os espíritos superiores. Imagine como um espírito superior conversar com essa entidade, ele tem que fazer todo um trabalho de abaixar a vibração, diminuir para ser visto. Então, tanto nós como o outro recebemos, porque tomam quase na mesma faixa, né? Os espíritos são trazidos aqui, são aquelas almas que viveram aqui na Terra, alguns estão com seus vícios, alguns estão com suas dificuldades, então eu vejo que atende a todos. E a mediunidade é um instrumento para ajudar muito o médium. Os espíritos realmente não precisariam, se a gente for olhar na nossa dependência. Então, as reuniões mediúnicas, ela é um conjunto para nos ajudar, ajudando para que nós podemos praticar a caridade. Pois é, isso é uma fala que eu vou tirar aqui, né, da pessoalidade. Durante a pandemia, a gente estava aqui, a pandemia mesmo, né, naquele momento severo, nós estávamos aqui trabalhando e tiveram aquelas perguntas, né, relacionadas ao retorno das atividades. E em muitos momentos, o Espírito Rony colocou assim para a gente, o retorno ainda não é possível. O que vocês precisam agora não é da reunião mediúnica, mas sim de trabalhar o outro lado, que é a solidariedade de encarnado para encarnado. Então, gostei muito dessa fala. Por que ele falava isso para a gente? É porque nós estávamos passando numa fase das ondas. Então, os espíritos sérios, eles são muito responsáveis. Então, ele falou que esse momento agora, é o momento da gente criar essa homogeneidade, da gente rever essa fraternidade entre nós, de nós desenvolver essa caridade. Então, naquele momento, não estava o momento realmente da gente reunir, mas as reuniões estavam acontecendo no mundo espiritual. Eu tive a oportunidade de participar de inúmeras reuniões mediúnicas no mundo espiritual, porque a casa, e muito interessante, é na casa espírita. Enquanto a gente estava dormindo, a gente era trazido para cá. Alguns médiuns eram trazidos, ou em outras casas onde elas estavam formando um pronto-socorro da espiritualidade, porque os espíritos superiores estão aqui muito conosco hoje, nesse momento da pandemia, ajudando os médicos, o recolhimento, desde setembro, eles estão aqui conosco, de 2019, eles estão aqui trabalhando conosco já nessa desencarnação coletiva, para recolher os espíritos que estão desencarnando. Então, alguns queriam, muitas pessoas falaram, não, nós podemos sim, que os espíritos nos protegem sim, mas eles têm bom senso.
Não poderíamos fazer uma reunião mediúnica no início de uma onda. Hoje nós já estamos voltando a essa atividade. A maioria de nós já está vacinado, né? Hoje as casas já estão voltando a funcionar com todos os critérios. A nossa mesmo começou a funcionar a nossa reunião mediúnica de atendimento à saúde e espiritualidade, já está funcionando, mas com todo mundo com máscara, um distanciamento necessário, o álcool, todo esse processo. Então, esse momento é o momento que nós deveremos desenvolver muito amor, muita solidariedade, para que nós possamos produzir muito mais. Formada por um grupamento de pessoas responsáveis e conscientes. É o perfil do trabalhador mediúnico. Ele tem que ter responsabilidade e tem que ser consciente do seu dever. Às vezes, muitos médios não têm a responsabilidade de estar ali na reunião mediúnica, no horário, porque exige uma disciplina muito interessante isso, de refrisar isso aí. Então, é formada por um grupamento de pessoas responsáveis e conscientes do que deverão realizar. Então, nós temos que ser responsáveis e conscientes do que deverão realizar. Nós temos que, primeiro, passar para o estudo, conhecer o que é uma mediunidade, como funciona, conhecer o espiritismo, para a gente saber lidar. Então, por isso, tem que ter responsabilidade, ter consciência do dever que está assumindo. Receberão preparação anterior, de modo a corresponder aos mistérios a que todos são convocados, para exercer no santificado lugar em que esse programa há a sua execução. Então, os espíritos superiores responsáveis por aquela reunião, eles vão nos preparar com antecedência. No livro Desobsessão, da André Luiz, ele mostra, desde a hora de levantar, até a hora que nós vamos para a reunião, até depois que nós voltamos de uma reunião mediúnica. Então, é muito importante a gente observar. Então, há uma preparação nossa. Eles cuidam, como semana passada, nós estudamos a fisiologia do médium, na hora da comunicação, como o corpo físico do médium é preparado, as células, o sistema endócrino, todo um processo para que ele não seja perturbado e nem contaminado por algum vírus psíquico ou uma vibração mais doente daquele espírito comunicante. Deve compor-se de conhecedores da doutrina espírita. Então, para compor uma reunião, a pessoa para participar ela tem que conhecer a doutrina espírita. É muito comum a gente falar, mas a pessoa está sofrendo com a mediunidade. Não, mediunidade não faz ninguém sofrer. O sofrimento é por causa do processo reencarnatório dela, a expiação dela. A mediunidade vem ensiná-la a lidar e sofrer menos ou vencer o sofrimento. Então, primeiramente, é conhecer a doutrina espírita. Porque conhecendo a doutrina espírita, o médium não vai ter dúvida. O médium vai saber como comportar, o que o espírito está falando, se é um espírito mistificador, se é um pseudo-sábio, se é um espírito que está ali zombeteiro, se é um espírito que está querendo ganhar tempo numa reunião, porque muitas vezes o espírito vem, ele começa com uma falácia ali sem produção, e ele para ganhar tempo, para perturbar uma reunião mediúnica. Então, nós temos que estar bem atentos. E que exerçam a prática da caridade sob qualquer aspecto possível. Então, é isso que os médios, nós médios, temos que aprender. Estudar e trabalhar na casa espírita. Fazer a caridade. Qual o trabalho? Seja de evangelização, seja trabalho do passe, seja um trabalho que ele tem que exercer essa caridade. Porque, senão, ele não vai ter como se diz, uma proteção espiritual maior, porque os espíritos superiores, eles são atraídos para nós devido à nossa transformação moral e o nosso desejo de vencer essas más tendências e a caridade que nós vamos exercendo. Então, o médium tem que assumir na casa espírita
uma atividade, seja na sopa, na campanha do quilo, seja alguma atividade que a casa ofereça. Ele não deve simplesmente participar de reunião mediúnica. A Júlia Cunha, primeiro, ô Marisa, eu vou tentar verificar aqui o porquê que o som está baixo, tá bom? Só um minutinho. Enquanto a câmera eu não consigo mexer, só no áudio mesmo. Ok, obrigada. Por nada, filho. Aqui, José, a Júlia fez uma pergunta. A casa espírita que convida um novato no espiritismo, 5 anos, nunca estudou mediunidade antes, devido à sua mediunidade ostensiva, isso é certo? A casa espírita, né, Catu? Não. Imagina bem, ele pode estar com mediunidade, vendo tudo, não. Porque primeiro ele tem que aprender a lidar com a mediunidade, ele tem que conhecer. Porque a gente tem que observar que à medida em que o médium vai conseguindo o seu trabalho de conhecimento, na praticalidade, primeiro nós temos que tratar desse médium. Às vezes o médium chega na casa espírita num processo de obsidiado. A influência espiritual está tamanha sobre ele que ele não está dando conta. O que nós temos que trazer para o grupo todo? Passe. Ajudá-lo a harmonizar primeiro. Sem harmonização, como que nós vamos levar ele para uma reunião mediúnica? Então, uma reunião mediúnica, ela é um pronto-socorro espiritual, mas para entrar num pronto-socorro, nós temos que conhecer. Kardec fala que nós podemos comparar a reunião mediúnica como uma sala de química, tá? Como um laboratório de química, onde nós vamos ali trabalhar com substâncias químicas, às vezes explosivas. Isso aí é um exemplo que ele está dando. Então, nós temos que conhecer para que o químico, ele conhece todos aqueles elementos que ele possa misturar para ter resultados. Na reunião mediúnica é através do estudo. A casa mediúnica que faz isso com todo o respeito, ela está fazendo uma descaridade para o médium. Não compensa, porque ele não vai dar conta, ele não vai saber nem o que está acontecendo com ele. Então, não é bom, não. Então, nós vamos ver aqui, formado por um agrupamento de pessoas responsáveis, deixa eu passar aqui que o Lucas voltou um pouquinho, deve se compor de conhecedores da doutrina espírita e que exerçam a prática da caridade sob qualquer aspecto possível, de maneira a conduzirem créditos morais perante os soberanos códigos da vida. Então, nós conseguimos créditos morais conforme a caridade. Por isso que Kardec coloca, fora da caridade não há salvação. Quando aquele doutor da lei questiona Jesus, como ele poderia fazer para adentrar no reino dos céus? E Jesus traz para ele a parábola do bom samaritano, que é a parábola que mostra uma verdadeira caridade em todos os aspectos. Então, é através do trabalho do bem, da caridade, que nós atraímos os bons espíritos para nós. Assim, atraindo as entidades respeitáveis e preocupadas com o bem da humanidade. Então, estudo, trabalho e reforma íntima. Não é só estudar para compreender, não. Estudar para modificar. Não adianta eu conhecer tudo sobre a doutrina espírita, sobre toda a história, mas, como Kardec disse, há elementos que adentram na doutrina espírita, orgulhoso continua orgulhoso, egoísta continua egoísta, ele não modifica, Kardec coloca. Este elemento, ele é mais nocivo do que o último da doutrina espírita, onde ele intitula o espírita imperfeito. Então, a doutrina espírita, ela veio me ensinar, ela veio me educar. O que eu tenho que trabalhar em mim? Eu tenho que desenvolver virtudes. Então, se eu sou uma pessoa áspera, uma pessoa nervosa, uma pessoa que agride as pessoas, eu tenho que mudar. Senão, como é que eu vou participar de uma reunião mediúnica? Não é santidade, é esforço para domar as nossas más tendências. Então, é no trabalho do bem,
é no estudo do Evangelho, é no estudo da doutrina espírita. O primeiro livro que o médium deve ler é o Livro dos Espíritos. Qualquer um que quiser entrar na doutrina espírita, o primeiro livro dos Espíritos. Depois que vem o Livro dos Médiuns, o Evangelho, a Gênesis, Céu e Inferno, são esses 5 livros. Os círculos mediúnicos sérios, que atraem os espíritos nobres e encaminham para os seus serviços aqueles desencarnados que eles são confiados, não podem ser resultados de improvisações, mas de superior programação. Olha aí, os círculos mediúnicos sérios, que atraem os espíritos nobres e encaminham para o seu serviço aqueles desencarnados que eles são confiados, não pode ser resultado de improvisação, mas de superior programação. Então, o grupo ele tem que ter todo um trabalho, porque os espíritos superiores têm uma programação. André Luiz, no livro Mensageiro, ele faz uma colocação quando alguns espíritos responsáveis para trazer as entidades para a comunicação, eles trouxeram alguns espíritos ligados ainda como se fosse a família deles, mas espíritos que não estavam preparados para uma reunião. Então, espíritos ainda, pelo perfil da reunião, está no livro Os Mensageiros, o mentor espiritual chamou a atenção deles. Olha, saiba escolher. Não vamos escolher simplesmente pelo processo da emoção, mas nós temos que ver os espíritos que já estão aptos a comunicar nessa reunião, que estão prontos. Então, é uma programação anterior. Os espíritos não improvisam. E muitas vezes nós improvisamos. Não nos preparamos, chegamos aqui de qualquer jeito, vamos para a reunião, não sei muito. É como se nós fôssemos ali para um espetáculo, não é assim. Os membros que constituem estarão sempre atentos aos compromissos assumidos. Então, nós temos que estar atentos aos compromissos assumidos, de forma que possa cooperar com os mentores, em qualquer momento que se faça necessário, mesmo fora do dia e horário estabelecidos. Então, o médium, ele tem que estar consciente, e estar sempre atento aos compromissos. Porque a espiritualidade, ela precisa do médium em qualquer hora, em qualquer lugar. Se precisar, o médium tem que estar pronto. Então, por isso que não é só no dia da reunião. Nós temos que preparar o tempo todo. Então, a doutrina espírita nos ensina. Olha como que é importante a mediunidade quando o médium entende a mediunidade. Porque ele vai saber como ela vai ajudá-lo a melhorar. Que ele vai ter consciência, ele tem responsabilidade. Então, às vezes, precisa de um socorro, vai buscar o médium. Às vezes, para atender uma pessoa num diálogo, ou às vezes uma entidade, ou às vezes ele nem está percebendo, mas está precisando de um socorro, ele está ali no trabalho. Na hora que ele dorme, ele é levado, às vezes, para reuniões do mundo espiritual, para trabalhar, levado em hospitais, levado, às vezes, na casa de alguém que está precisando de ajuda pela a espiritualidade, para estar ajudando. Então, tem todo um processo. Então, nós temos que saber que a qualquer hora nós seremos convocados. Mais ou menos como aqueles trabalhadores de uma empresa que tem que levar o BIP. Antes levava aquele aparelho de BIP, teve que ficar ligado, porque a hora que o BIP tocar, ele tinha que ir embora. Eu trabalhei numa reunião mediúnica muito interessante. Um dos companheiros trabalhava na empresa aqui, e ele não podia desligar o BIP. Ele falou, gente, eu estou na reunião aqui, pode me chamar ou não, mas se o BIP tocar, eu tenho que sair porque a empresa precisa de mim. Olha, uma empresa faz isso. Claro que o mundo espiritual não vai ligar BIP em nós, mas nós temos que estar cientes que eles podem nos buscar qualquer dia, qualquer horário, fora de uma reunião mediúnica.
depois da reunião mediúnica, antes da reunião mediúnica, porque nós estamos prontos para atender a qualquer momento. Por isso que temos que ter responsabilidade, por isso que temos que ter seriedade, por isso que temos que ter conhecimento. Pontualidade de todos na frequência, cometimento de conduta. Pontualidade de todos na frequência. Então, nós temos que ter pontualidade. O certo, se a reunião mediúnica começa às 20 horas, nós deveríamos chegar, o portão deveria ser fechado a 15 minutos antes. Os médios adentram para o recolhimento. Ou fiquem em oração, já ligando com um amigo espiritual, ou lendo um livro edificante, que faça com que ele comece a criar um campo propício a sereno em seu coração. Ele pode entrar para a reunião ali, ficar ali fazendo a meditação, a concentração. Dentro da sala, o dirigente pode colocar ali uma música suave, uma música elevada, que nos leva ali a prestar atenção, a apaziguar, a silenciar os nossos pensamentos, que às vezes estão acelerados devido ao trabalho do dia, devido ao trânsito, devido aos acontecimentos do dia a dia. Então, é muito interessante essa pontualidade nossa. Cometimento de conduta no ambiente. Olha que interessante. Como nós vamos ficar nesse ambiente? Conversas fúteis, não? Nada de ficar em Facebook, nada de ficar em WhatsApp, nada de ficar em rede social. Não é o momento. Nada de conversas que não tem nada a ver, conversar alto, porque naquele dia que é uma casa espírita é um pronto-socorro. Então, nós temos que ver como que eu vou comportar dentro da casa espírita. Eu como médium, participante de reunião mediúnica, eu me lembro que eu participei de vários estudos, inclusive no livro dos médiuns, e que acho que um dos maiores desafios durante o dia é manter essa sintonia, é manter essa base espírita, digamos assim, né? Porque o dia, basicamente, de algumas pessoas é muito tribulado, tem aquelas questões que... Mas o negócio é a gente não permitir que isso aconteça, é isso? Justamente. Lá na questão de 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a Santo Agostinho: pode o homem, com esforço, com seu próprio esforço, domar suas más inclinações, suas más tendências? Santo Agostinho responde sim, fazendo esforço insignificante. E ele fala assim: com pouco dentre vós faz esforço, o que precisa é vontade. Então, Jesus diz: orai e vigiai para que não caia em tentação. Então, eu tenho que ficar atento. Se eu vou resolver uma questão ali na empresa onde eu trabalho, eu tenho que ficar muito atento com as minhas emoções. Eu não posso, às vezes, a pessoa que está ali vai conversar comigo, ou eu vou atender alguém, aquele que trabalha com o público, ou o colega de trabalho, às vezes a pessoa é o momento em que eu estou começando já a atender um trabalho espiritual. Como ele disse mais atrás ali, outro slide que nós colocamos, que nós temos que estar pronto a qualquer hora. Então, de repente, chega uma entidade, vê aquela pessoa que ela pode ser o elemento para roubar a nossa paz. No lar, de repente, um ente querido lá não está bem, ele deu acesso a uma entidade ou ele mesmo. A gente não pode colocar culpa em todos os espíritos. Às vezes a pessoa não está bem, ele vai exigir de nós. Às vezes ele não é muito simpático a nós. Às vezes ele está com seus problemas, ele vai descarregar. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para ele com o olho da compaixão. Como eu comporto na reunião mediúnica? Porque a reunião mediúnica, ela veio nos ensinar a comportar lá fora. Aqui é um preparo, porque aqui nós somos todos bonzinhos. Os espíritos podem falar o que for conosco, que nós, meu irmãozinho, meu querido, por que lá fora? Por que lá fora nós não continuamos? Por que aqui? Porque aqui nós já viemos preparados. Então, para ser espírita, em qualquer lugar. Então, aqui me ensina como que eu tenho que comportar
perante uma pessoa que me ataca, uma pessoa que está com raiva, que vai me agredir verbalmente, porque os espíritos nos agredem verbalmente e a gente até chora. Por que lá fora a gente não faz o mesmo? São espíritos, são encarnados. Então, nós temos, Lucas, que estamos vigilantes. Essa invigilância nossa que começa a criar hábito. E nós começamos a agir pelo automatismo. É com a ignorância, é com a brutalidade, é com a palavra rude. Não, tem que começar a mudar. Por que aqui na casa espírita eu consigo? E lá fora não? Então, tem alguma coisa que não está certa em nós. Então, nós temos que estar observando. Está dando para entender, gente? Alguma pergunta, alguma consideração? Hoje o grupo está caladinho. Puxando vocês aí para falar. Vamos, tirar dúvida, trazer alguma experiência. Está todo mundo muito caladinho hoje. Nós estamos trocando experiências. Então, nós temos que observar isso aí, né? Unção durante os trabalhos. Unção é fé. Eu estarei ligado. É naquele processo de ligação com o mundo espiritual. É confiança. É estar ali ligado ao mundo espiritual. E alegria. Alegrai-vos. Eu vim trazer a boa nova do reino dos céus. Tem hora que eu acho engraçado alguns médicos chegam na casa espírita, às vezes com um livro debaixo do braço, cabisbaixo, uma tristeza. Eu ouço muitos médicos dizer que a mediunidade é uma cruz, que a mediunidade é sofrimento, que a mediunidade é expiação. Não. Mediunidade é uma ferramenta. Os conflitos, as lutas que passamos fazem parte do nosso processo reencarnatório, são as nossas expiações. A mediunidade é uma ferramenta para me auxiliar a vencer, a saber lidar com caridade à luz do Evangelho em qualquer situação, por mais grave que ela seja, porque a misericórdia divina, ela é de amor e de bondade, a sua lei. Então, eu tenho que ter unção durante os trabalhos. Eu tenho que estar ali em oração, vibração, mas com confiança e fé. E alegria por encontrar-se a serviço de Jesus. Eu tenho que alegrar, e às vezes a maioria reclama. A maioria não quer trabalhar na casa espírita. A maioria traz tantas dificuldades, tantas desculpas, eu não sei o quê, mas olha para você, é alegria por encontrar-se a serviço de Jesus. Parece que alguém fez uma pergunta, Lucas? Fez. A Camila. José, quais as consequências da situação em que o médium não quer trabalhar a sua mediunidade? Olha, ele não vai deixar de ser médium. Ele está fugindo do seu compromisso. Porque ele veio preparado lá no livro Mensageiro, lá no departamento da comunicação. Nós vamos ver o que aconteceu com aqueles médicos que fracassaram, por não querer trabalhar, por problema familiar, por problema conjugal, por problema profissional, e todos viram que foram desculpas. Problema profissional, não disse que eu estou cansado, eu cheguei tarde, mas eu não estou podendo ir para a reunião. Então, é compromisso. Aquele que está carregando uma cruz maior, porque ele suporta, e é também a expiação dele. Ele vai ter que prestar conta desse talento. Infelizmente, a mediunidade vai estar ali com ele, porque o corpo dele, ela é orgânica, ele foi preparado para aquilo. Pode adoecer, sim. Alguns casos que já foi apresentados pelo processo obsessivo profundo, as pessoas adoeceram e muitos chegaram a ser até internados em hospital psiquiátrico, confundindo que é loucura, porque a subjugação psíquica e física, o espírito domina totalmente a pessoa. E muitas vezes pode confundir.
Então, é muito grave fugir do compromisso com Jesus. É enterrar aquele talento. Então, nós temos que observar que a mediunidade, quem são os médios? Olha que Emmanuel, relembrando a fala de Emmanuel, quem são os médios? Os médios, em sua generalidade, não são missionários, não são pessoas especiais, são quase sempre, com exceções, muito raras, mas tem exceções, que faliram desastrosamente, contrariando os cursos da lei divina. Além de falir, foi desastrosamente, mais do que uma falência. Contrariando o curso, mudou o curso da lei de Deus. Olha que crime que o médico cometeu. Quase sempre tombaram dos cumes do poder, da inteligência, da riqueza, e hoje voltam arrependidos para reparar sobre o peso do sacrifício. Emmanuel coloca isso no livro Emmanuel, Mensagem aos Médios. Então, quando eu lembro que às vezes eu sou tomado assim, com conflito, com cansaço, ou mesmo vem aquela primeira ideia de, meu Deus, acho que eu não vou lá, eu lembro, opa, peraí. Porque o dia que o médium não vai na reunião, o espírito que ia comunicar com ele não vai comunicar. Os dias que o médium, o dia que o grupo não está pronto, se nós somos 8, vamos lá, que nós somos 8 médios, ostensivo. Vamos dizer que seria 8 entidades, fosse uma só, para comunicar. E só um médium está apto, vai comunicar só um espírito. Olha que interessante. Porque os outros não estão prontos. Os outros não prepararam. E a espiritualidade tem uma programação. Está lá no livro Missionários da Luz, do André Luiz, foi o que nós trabalhamos semana passada. A Deusimar pergunta, toda loucura é uma obsessão? Não. Nem toda loucura é uma obsessão. Mas atrás de uma loucura, geralmente tem um obsessor. Não que o obsessor levou à loucura, mas o espírito que adoeceu psicamente, pelo seu estado, pode atrair, sim, algumas entidades espirituais. Porque loucura provocada por obsessão é uma coisa, loucura provocada por questões físicas é outra coisa, mas, infelizmente, atrai. No livro que nós psicografamos, Quando a Alma Adoece, de Dr. Dias da Cruz, ele coloca que por trás de todo transtorno emocional há o elemento espiritual, por afinidade ou por vingança. Às vezes está afim, é um depressivo que atrai um depressivo, é um espírito que tem uma síndrome de pânico que atrai o outro, por afinidade. Ou aqueles que nos detestam no mundo espiritual, aqueles adversários que estão no mundo espiritual, eles aproveitam esse momento para tentar nos castigar ou até tentar nos levar ao suicídio. Sobre isso aí, vamos supor, é preciso que eu tenha uma matriz, que eu carregue uma matriz, vamos dizer assim, associada a uma crise de esquizofrenia, para eu, naquele momento, o espírito que também tem essa carga, né, essa questão, se eu não trabalho isso, eu também posso vir a me tornar um esquizofrênico? Se você tiver a predisposição, sim, por isso que Kardec fala, a mediunidade não leva à loucura, mas as pessoas que têm predisposição não devem desenvolver a mediunidade que nós vimos, que ela a base dela toda é o pensamento, é a mente. Uma mente fraca, uma carga ali de uma entidade infeliz, com ódio, pode acrescentar alguma potencialidade e levar ele à loucura. Mas ele já tem a predisposição orgânica. Então, nós vamos observando. São requisitos indispensáveis para os resultados felizes de uma reunião mediúnica séria à luz do Espiritismo. Pontualidade,
interessante. Conduta no ambiente, unção nos trabalhos e alegria. São 4 requisitos para um grande resultado. Às vezes, nossas reuniões não estão tendo esse resultado por faltar esses requisitos. Por os médios não estarem observando esses requisitos. Pontualidade, a conduta no ambiente, a fé no trabalho e a alegria de estar no trabalho do Cristo. Porque o trabalho do Cristo é um trabalho de renúncia. É um trabalho de sacrifício, tornar sagrado o ofício. Jesus vem trazer o exemplo. Aquele que quiser vir depois de mim, pega a tua cruz. Olha que interessante. Pega os seus compromissos, a expiação. Renuncia a si mesmo e siga as minhas pegadas. Então, é renúncia. Quem leu o livro Renúncia viu Alcione, quando ela vinha à Terra. Então, é renúncia. Eu tenho que renunciar a muita coisa. Vícios eu tenho que renunciar. Eu tenho que renunciar a muita coisa para servir. Porque, como disse Erasto no livro dos Médios, à medida em que o médium afasta da natureza animal, ele aproxima da natureza espiritual. Nós vamos ver a vida de Chico, de Valdo, Raul e tanto, Ivone do Amaral Pereira e tantos outros missionários, não só espírita, como também outros que tiveram que renunciar para servir Jesus. Ô, Ângela, só um minutinho. Primeira pergunta, Júlia. Nesse momento de pandemia, em que não estão ocorrendo reuniões mediúnicas, há médiuns que estão sofrendo por não estar usando sua mediunidade. Como podemos orientar? Com o Evangelho? Sim, fazer culto no lar. Ele pode estar fazendo à noite ali vibração para as pessoas que estão doentes em oração. Estudo online, participar de grupo estudo online, culto no Evangelho online, pode reunir os médios no momento, fazer uma reunião de vibração, sem comunicação. Não pode ter reunião mediúnica online, não é isso. Mas nós podemos reunir, conversar, trocar experiência para um ajudar o outro, como nós estamos fazendo agora na escola dos médios, ela está sendo online. Então, o médico pode estar orando, pode estar fazendo trabalho. Eu vou ser muito sincero para vocês. Nessa pandemia, eu estou trabalhando mais do que fora da pandemia, antes. E eu não tive, eu vou ser muito sincero, eu não tive problema nenhum mediúnico. Nenhum. Eu tive porque eu me coloquei a serviço da espiritualidade. Eu me ofereci à espiritualidade. Não estou aqui colocando com vaidade, não. Por favor. É só um comentário. Porque quando eu vi que ia fechar a casa espírita, mas a reunião mediúnica ela ia continuar no mundo espiritual, eu ofereci a espiritualidade. Então, toda noite eu orava, pedia a espiritualidade, se eu pudesse ajudar eles nos hospitais, se eu pudesse ajudar em alguma atividade, estudo, fazendo lives, conversando com um, conversando com o outro, criamos uma escola de médicos. Então, nós fizemos um trabalho, o saúde e a espiritualidade. Nós viemos aqui para a Casa Espírita, continuamos o nosso trabalho na saúde e espiritualidade online primeiro. Depois começaram o presencial, hoje está presencial online. Então, nós temos todo um trabalho. Hoje, no sábado, nós chegamos aqui, começamos o trabalho 9 horas da manhã e termina aproximadamente 21 horas, aproximadamente, ou até mais. Então, nós passamos o sábado aqui atendendo. É o trabalho da caridade. Então, existe uma renúncia, existe esforço. Então, são 2 equipes, menos eu e a Jeane. Eu e a Jeane, que fazemos atendimento com um amigo espiritual aqui, nós não temos revezamento, mas a equipe tem um revezamento, a equipe de acolhimento, a equipe que dá o apoio uma vez de manhã e a outra vez à tarde. Foi o momento que nós encontramos. Então, é um trabalho maravilhoso. Você cansa o corpo, mas a alma
ela está lavada, né? Como se diz. Ela dá não, a gente sai daqui novinho, às vezes cansado, muito cansado, mas isso está nos ajudando muito a vencer essa fase. Ângela, pode abrir, por favor? Sim, ô José Francisco, essa felicidade que você fala não é aquela algazarra que às vezes a pessoa conversa, daí 2 minutos senta lá na mesa e vamos fazer a prece, e é uma satisfação da alma. Seria nesse sentido? Felicidade é estado de alma. Sim. Felicidade não é ausência de conflitos na vida, de dificuldade. Felicidade não depende de pessoas, de lugar e de coisas. É que Jesus falou, é o reino dos céus dentro de nós. É nós estarmos felizes por estar trabalhando com Jesus, carregando a nossa cruz e renunciando a nós mesmos. Isso que é uma felicidade, não é prazer, felicidade. A felicidade dá prazer, mas o prazer não gera felicidade. Obrigada. Por nada. Aos espíritos orientadores, compete a organização do trabalho, desenhando a responsabilidade para os cooperadores reencarnados. Olha lá, aos espíritos orientadores, os desencarnados, compete a organização do trabalho. Olha que interessante, desenhando, para que a gente entenda as responsabilidades para os cooperadores reencarnados. Então, é muito interessante. Então, a reunião mediúnica, ela já tem uma programação prévia. Então, às vezes, nós interferimos mesmo, muitos com os petitórios. Vibra para isso, vamos fazer aquilo, eu vou pedir para eles. Não, peraí. A espiritualidade sabe o que nós precisamos. Na hora da oração, a gente pode falar, vamos orar para fulano, no final, no início, mas já que esse petitório, aí interfere. Então, na hora da reunião, eu posso, na oração, posso estar pedindo ali para minha família, que os bons espíritos possam, naquele momento ali, vibrar, emitir os frutos salutares, porque tem uma orientação. A reunião mediúnica, ela tem uns espíritos orientadores, eles que organizam o trabalho, repetindo, desenhando. Eles desenham para nós, para que a gente entenda, para que a gente compreenda o que está acontecendo. Então, nós vamos observar como nós somos felizes nesse trabalho, como nós recebemos todo um apoio. E, às vezes, nós achamos que estamos a sós. Às vezes, nós achamos que estamos desamparados. E, às vezes, os médios reclamam. Então, nós sabemos que não é bem assim. Ao tempo em que se encarregam de produzir a defesa do recinto. Então, tem uma proteção no recinto do trabalho da reunião mediúnica. Tem um grupo de espíritos que trabalham. E, às vezes, algumas obras mostram como que funciona. A Sueli Schubert, ela coloca, né? A nossa saudosa Sueli, tem um livro que fala, né, do trabalho de proteção uma casa espírita. Como que é essa proteção? Há espíritos, guardas que ficam ali para não deixar espíritos querem invadir a nossa reunião. Ao tempo em que encarrega de produzir a defesa do recinto. A seleção daqueles que deverão comunicar. Então, ele seleciona. Às vezes o espírito fala assim, eu entrei aqui porque eu quis. Porque ele não percebeu
os guardas que estão ali fora deixaram ele entrar, porque ele nem percebeu os guardas, que são espíritos ali mais evoluídos que ele. Deixa ele entrar. E numa das obras de Manuel Filomeno de Miranda, ele apresenta para nós ao amanhecer de uma nova era, um espírito que tentando invadir a casa espírita, destruir a casa espírita. Então, eles ligaram, os espíritos ligaram todos os trabalhos. Nós vamos encontrar no livro Obreiros da Vida Eterna, a casa transitória de Zenóbia, quando o fogo purificador passou ali naquela zona inferior ali, umbralina, os espíritos que ele invadia ali, eles ligaram os canhões de energias eletromagnéticas, e por os espíritos ser tão ainda ligados ao corpo físico, ainda o perispírito está tão denso, que ele sentia o choque. E é muito interessante que uma entidade muito experiente, ela falou que ia invadir a casa espírita, destruir. Aí o benfeitor espiritual, ele chamou Francisco de Assis. E Francisco de Assis veio com a equipe para proteger a casa espírita. Então, a gente tem que saber, reunião mediúnica, a gente não se brinca. Reunião mediúnica não é só o que o Espírito está falando aqui, não. Tem todo um processo. A gente vai lidar com espíritos perversos, espíritos enganadores. É como nós estamos lidando com os homens. Por isso que Kardec coloca. Depois que eu percebi que os espíritos são almas de homens encarnados, eu vi que eles são infalíveis. Eu tive muito mais prudência. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos duas perguntas. A primeira, José, mesmo na mediunidade, é importante nos colocarmos à disposição da espiritualidade? Tem a ver com o livre-arbítrio e o respeito que a espiritualidade tem por nós? A espiritualidade, ela respeita o nosso livre-arbítrio. Eles não vão interferir. Eles mudam as circunstâncias. É diferente. Então, eles não vão me obrigar a vir. Eles não vão exigir que eu venha. Eles vão me convidar, vão fazer tudo para mim entender minha missão. Principalmente nosso anjo guardião. Mas se eu não quiser vir, ele vai me deixar entregue à sorte. Lá no livro dos Espíritos, nós vamos ver a orientação ao anjo da guarda. Nós vamos ver aquele capítulo ali sobre toda uma comunicação, como ele age. Então, ele afasta temporariamente e nos deixa entregue à sorte, até que nós arrependemos e voltamos para o trabalho. Então, o livre-arbítrio, eles não vão interferir em nós. Pode ter sido médium nenhum. Eles não vão exigir de médium nenhum. Eles vão orientar. Mas se o médium não quiser, problema é do médium. Segundo, como uma pessoa que tem depressão e transtorno de personalidade mental pode tratar a mediunidade? Primeiro, ela tem que tratar o transtorno da personalidade, o transtorno mental. E se ele for físico, ela não pode participar de reunião mediúnica. Não, é o transtorno mental. Temos que ver o que é. Porque, às vezes, a mediunidade, ela é muito interessante. Quando ela eclode por ser física, às vezes alguma entidade doente, ela aproxima do médium, o médium não conhece, ele pode ter os sintomas que parecem com algum transtorno emocional. Parece. Mas quando ele começa a tomar os passos, que ele começa a frequentar a casa espírita para tratamento, aquilo some. Aquilo já vai dar outra conotação. Que dá outra conotação. Agora, se for uma coisa física, vai continuar. É diferente, tá? Diferente quando é fato mediúnico, porque, gente, não é só mediunidade que é departamento para trabalhar, não. Tem evangelização, tem mocidade, tem muitos trabalhos. Mediunidade é para quem geralmente tem compromisso nessa área. Não vamos ficar fixados só no trabalho mediúnico, não. Porque o médium, olha que fala, ele tem que trabalhar na caridade em qualquer outro departamento, estudar, conhecer para estar
desenvolvendo. Então, nós vamos ver a seleção daqueles que deverão comunicar, providenciando mecanismo de socorro para antes e depois dos atendimentos. Então, tem uma equipe que seleciona quais são os espíritos para comunicar. E eles vão ter um mecanismo de defesa. Na hora que está comunicando, tem um benfeitor aí ao lado do médium, o dirigente da reunião mediúnica, desencarnado, ele ajuda o médium esclarecedor a conversar, intuindo ele, porque geralmente o médium esclarecedor, ele não deve ser o médium psicofônico ostensivo, é melhor que não seja. Num caso que não tem, principalmente em reunião de desobsessão. Há outras reuniões. Quando eu trabalho, que eles me pedem ou me permitem trabalhar como dirigente, conversar com a entidade, eles tiram... É muito interessante. Eu não sinto a psicofonia. Eu trabalho mais com evidência e com audição. Eu não sinto, é muito interessante o que eles fazem, porque há, naquele momento, a necessidade de eu trabalho. Mas, geralmente, o perfil desse dirigente deve ser uma pessoa que não tem mediunidade ostensiva, principalmente a psicofonia. Eu já vi, eu já ouvi, né, no caso de uma comunicação, o dialogador falando assim: você veio com um médium. Esse espírito estava na programação ou é uma exceção à regra? Quem disse isso? Foi uma reunião. Estava na reunião e eu vi que você pode ter vindo com o médium. Não, a gente não pode falar isso, não. A gente não sabe se veio ou se não veio. Porque é muito interessante que, às vezes, alguns médiuns que têm uma capacidade melhor, mais experiência, mais evangelizada, às vezes, o espírito é ligado a ele, com antecedência, acaso, mas não é todo caso, não é a todo médium. Pode também acontecer que aquele médium está sofrendo um processo obsessivo, uma influenciação espiritual intensa, que o espírito vem seguindo, a espiritualidade pode deixar ele entrar para socorrê-lo. Mas se vê que aquele espírito não tem condições, ele não deixa ele entregar, ele tira ele do médium. Tá? Desvincula ele do médium, porque tem uma seleção. Então, a Ivone do Amaral Pereira, ela coloca para nós que, às vezes, os espíritos calculam uma semana antes da reunião mediúnica, mas ela tinha um potencial muito grande e não atrapalhava a vida dela. É uma médica com evangelização. O Chico também tem esse potencial, outros médicos aí, que já conseguiram uma confiança, uma vibração tamanha que essas entidades são auxiliadas pela conduta, pelo pensamento. Agora, o médico irrita com qualquer coisa, o médico relapso, colocar uma entidade nele com uma semana, ele está obsediado. É isso que eu ia perguntar também. Essa entrada do espírito na casa espírita vai ser por merecimento ou vai ser por causa de um socorro imediato que tem que ser feito? Olha aqui, as responsabilidades para os cooperadores reencarnados, a tempo que se encarrega de produzir a defesa do recinto, a seleção daqueles que deverão comunicar. Eles que vão selecionar. O método que eles vão selecionar não nos foi falado ainda, se a gente não viu uma comunicação. Seleciona como? Quem pode, quem não pode. É de acordo com o grupo, é de acordo com a evolução dos médios. Então, como que nós vamos ter reuniões que é de desobsessão, reuniões que é de tratamento mediúnico. A reunião de Dona Ivone Amaral Pereira, onde ela trabalhava, a responsabilidade maior dela era com suicidas. Cada reunião tem um perfil. Então, as reuniões mediúnicas, tem reunião que é mista. Ela atende suicida, ela atende um espírito que está doente, ela atende um obsessor, ela atende uma entidade ligada ao médium, ela atende uma entidade que ela é adversária da doutrina espírita. Então, tem toda uma organização para esse mistério, toda uma organização.
confiando na equipe humana que assumiu a responsabilidade para a participação no serviço de graves consequências. A reunião mediúnica é um serviço de graves consequências quando não é levado a sério. Então, quando é levado a sério, as consequências são maravilhosas. Mas se o grupo é relapso, se os médios não se preparam, se não atende àqueles requisitos, ação de graves consequências. Ele mostra a responsabilidade. Repetindo, não é só chegar, sentar, fechar o olho e incorporar, não. Há todo um trabalho mostrando para nós como que movimenta. Então, nós temos que ser parceiro do mundo espiritual. Movimenta-se desde as vésperas, estabelecendo os primeiros contatos psíquicos com aqueles que se comunicarão com os médiuns. Interessante, olha aqui. Então, de graves consequências, movimentam-se desde as vésperas, estabelecendo os primeiros contatos psíquicos com aqueles que se comunicarão com os médiuns, que lhes servirão de instrumento, desenvolvendo afinidades vibratórias compatíveis. Então, na véspera ali, principalmente porque muitos médiuns falam, que na terça-feira ou na quarta, melhor, o dia de sua reunião mediúnica, ele sente mais o assédio, mas por aí, desde as vésperas. Conforme o médium, pode ser um dia antes, pode ser de manhãzinha, antecedendo a reunião, para que comece a criar ligação fluídica, olha que interessante, afinidade vibratória. Porque o espírito, para comunicar com o médium, não basta o médium querer, o espírito querer. Tem que ter uma afinidade vibratória compatível com o grau de necessidade de que se encontram possuídos. Então, o médium tem que ofertar a sua vibração para ser compatível com aquele espírito. Será que todo médium tem condições de atender um suicida? Será que todo médium tem condições de atender um espírito perverso? E a gente vai ver que não, pelo que eles colocam aqui. Um dia ele pode atender todos os espíritos, quando ele tiver também esse desenvolvimento. Temos uma pergunta. José, e quanto aos médicos de apoio, também há essa ligação? Ou não necessariamente, já que ele não transmite uma mensagem? Não. Nós vamos falar dele lá mais na frente. Mas não tem essa ligação com ele, não. Ele não tem... isso é para quem vai comunicar com os médios psicofônicos, os médios psicógrafos. É para esses médios que eles vão ver, porque eles que vão permitir que essa entidade comunique. Não são os médios de apoio, porque eles não têm mediunidade ostensiva. Eles vão doar o quê? A energia, a oração, aplicar o passo. Também não dispensam a preparação, não dispensam todo aquele requisito da alegria, da preparação, do cometimento no ambiente, todo um processo. Há necessidade. Isso é para todo trabalhador mediúnico, todo aquele que trabalha numa reunião mediúnica. Encarregam-se de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-os na sintonia da aparelhagem mediúnica. Então, o espírito, quando ele vai comunicar, nós vamos ver na obra de André Luiz, ele mostrando para nós, ali nos domínios da mediunidade, quando o espírito é trazido, ele narra que abre uma porta
paralela à reunião, onde 2 encarregados do mundo espiritual trazem o espírito e coloca o médium, e ele, como a Luiz colocou, ele debruçou sobre o médium como alguém debruça sobre uma janela. Então, não é assim que eu que atraí o espírito. Não. Por que alguns médios na reunião podem ter a potencialidade mediúnica e não tem a comunicação? Porque ele não está bem. O médium, à noite que ele não comunica, o dia que ele não comunica, é porque ele não está bem. A espiritualidade não vai ligar. Ele fala, não estou sentindo nada, não senti nada. Porque naquela noite, ou naquele dia, o horário da reunião, ele não estava bem. Alguma coisa está acontecendo. Então, eles ajudam na sintonia. Eles ajudam a ligar esse médium, eles preparam o médium, cuidam do médium, do corpo do médium, e liga o espírito, auxilia e fica vigiando o espírito, no sentido de qualquer movimento brusco, de qualquer tentativa, eles estão ali protegendo o médium, a fim de evitar-lhes choques e danos. Então, o médium é protegido. Olha que interessante. Olha a programação de uma reunião mediúnica. Então, os benfeitores estão ali para proteger o médium de choques e danos, tanto no que diz respeito às comunicações psicofônicas atormentadas, quanto à psicografia de conforto moral e de orientação. A gente vê que nas cartas, por exemplo, que traz do mundo espiritual, geralmente tem um espírito que ajuda a escrever. A gente vê nas cartas que Chico trazia dos entes queridos, a entidade colocando, vovô está aqui, vovó está me ajudando, doutor Bizete Menezes, o espírito tal está me ajudando a escrever, eles estão me orientando. Naquele capítulo, quando nós falamos de desenvolvimento mediúnico, na semana passada, então, quando um só espírito comunicou, ele recebeu a orientação do mundo espiritual para trazer uma comunicação a nível geral. Então, aqui uma psicografia que nós vamos trazer do mundo espiritual, tem uma equipe organizando, salvo como é um mentor da reunião. Quando é um espírito já mais elevado, não há necessidade, porque um humano escrevendo um livro não vai precisar. O João de Anjo, outros espíritos, isso aqui na reunião mediúnica, quando a gente vai receber ali uma orientação de um espírito comum, um espírito que não é muito elevado ainda, tá? De conforto moral e de orientação, para que o espírito não coloque nada dele, coloca mais de âmbito geral, quando vem orientar o grupo. Então, a gente tem que observar o carinho que a espiritualidade tem para conosco. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Cuidam de vigiar os comunicantes. Então, olha para vocês verem. O trabalho que dá uma reunião mediúnica. Cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião de agressões e de distúrbios defluentes da agitação dos enfermos mentais e morais, das agressões e distúrbios defluentes, porque chega espírito agitado, tem médium que tem uma potencialidade mediúnica, que ele quase ele transfigura na hora de uma comunicação de um espírito atormentado. Ele entra num estado que parece que ele vai desarranjar o cérebro de tanta raiva, de tanto ódio, a gente vê a transfiguração. Mas ali tem os espíritos componentes vigiando contra agressões e dos distúrbios defluentes das agitações dos enfermos mentais e morais. Um espírito com loucura,
Ontem, por exemplo, num atendimento nosso aqui no Saúde e Espiritualidade, chegou um espírito que ele desencarnou com esquizofrenia e continuou com esquizofrenia. E ele, na hora que ele comunica através do médium, ele apresentava todo um quadro de esquizofrenia, mas o médium foi totalmente protegido. O médium voltou com a normalidade, sem distúrbios mentais, sem problemas. O outro ali, naquela comunicação agressiva, de ódio, também voltou. Outro ali com síndrome de pânico, outros que às vezes desencarnaram com a Covid, chega também na reunião para receber ajuda, o médium é protegido. O médium não vai contaminar. Então, nós temos o suicida, aquele que desencarnou assim, desencarnou, aquele que está preso ao corpo, trazendo todo o processo da decomposição, como ele vê ali os vermes comendo ali o corpo, o médium sente aquelas dores, mas ele é protegido para que não haja um contágio daquela vibração para perturbar o sistema nervoso central. E também o campo celular. Olha como a reunião mediúnica séria numa casa espírita, ela tem um amparo muito grande da espiritualidade. Então, nós temos que colaborar para melhor atender, bem como das distonias emocionais, dos perversos que também são conduzidos ao atendimento. Aquelas distonias emocionais de espíritos perversos, como eu coloquei agora, com tanto ódio, com tanta perversidade, e ele joga no corpo do médium aquela carga emocional que, no momento, o médium sente como se fosse ele, que a ligação é perispírito e perispírito. E por ser física a reencarnação, a mediunidade, ele sente a dor no corpo físico. O médium sente toda a dor, todo o sofrimento do espírito. Mas quando acaba a comunicação, termina a comunicação, ele está normal, que está num grupo sério. Por agora, quando o grupo não é sério, há um desequilíbrio muito grande nos médios. Temos que estar atentos. E quando essa sensação permanece? Não, ela não vai permanecer após, não. Se ela permanecer após, alguma coisa está errada. Acabou a reunião, acabou. Porque ela vai diluindo à medida que o médium vai recompondo. Quando chega no final da reunião, na hora da prece, o médium está bem. E quando o médium sentir que ele não conseguiu desligar daquela sintonia, ele pede um passe. Ele tem que sair melhor. Onde entra o médium passista da reunião. É tanto que na nossa reunião, acaba a comunicação, vem um médium passista aplicar passe no médium para eliminar os resíduos que ainda da percepção que ele sente. Eu acho estranho, porque eu já vi pessoas com isso, sabe? De carregar impressões depois. Vai embora com a impressão? Não, tem alguma coisa errada nessa reunião. Ou então com o médium. Porque eu, particularmente, esses anos todos que eu trabalho na mediunidade, eu sempre saio melhor numa reunião. E eu vejo todos os médicos que eu converso, está melhor. Agora o médico fala, eu levei o espírito comigo para casa, então alguma coisa está errada. Então, ele reteu esse espírito. Então, depois ele evocou esse espírito, levou esse espírito, ele traiu. Então, a reunião mediúnica, pelo que nós estamos estudando aqui, a gente vê que a coisa funciona diferente, bem diferente. Encarregam-se de orientar o critério das comunicações, estabelecendo de maneira prudente a sua ordem para evitar tumulto durante o ministério de atendimento. Então, eles organizam primeiro aquele médico, depois aquele outro. Às vezes, os médicos têm que entender que, às vezes, o espírito está ligando a ele ainda e ele já
não consegue nem perceber, já entra no processo anímico. Então, tem que deixar o espírito tomar todo sua carga emocional ali na comunicação. Isso é o espírito envolvê-lo profundamente. Profundamente. Então, olha para você, encarrega-se de orientar o critério das comunicações, estabelecendo de maneira prudente a ordem, para evitar tumulto durante o ministério de atendimento, assim como impedindo que o tempo seja malbaratado, ou em consequência do padecente desencarnado. Então, o tempo tem que ser utilizado. Então, na hora que eles veem que tem que tirar o espírito, eles já desligam o espírito. Então, olha a organização. Então, esse espírito ali, aquele médico está pronto para aquele ali. Por isso que André Luiz fala que até 2 comunicações é atendida. 2 comunicações simultâneas, com excesso de 3. E o médium não deve permitir mais de 3 comunicações por noite, porque há um desgaste. E às vezes o médium fala, mas eu dou 5, 6, e isso é um desequilíbrio mediúnico. Essa reunião não está orientada, não. O médium comunica um tanto de comunicação, isso o André Luiz coloca para nós. Máximo 3 comunicações. 2, muito 3. Então, a gente tem que estar muito atento com isso. Se é sinal que tem alguma coisa que pode estar errada nessa reunião, a gente tem que estar olhando. Por quê? Está ultrapassando esse limite. Estabelecendo de maneira prudente sua ordem, para evitar tumulto durante o mistério. E assim como não baratar, ali o espírito fica aí no tempo, conversando, fica ali enrolando, e o médico fala, eu estou sentindo, mas não quer falar. Então, porque não há comunicação. Eu estou sentindo um espírito perto de mim aqui, mas ele não quer falar. Na hora que ele quiser falar, você deixa. É a postura que nós temos que tomar. Nunca improvisa. Porquanto todos os detalhes do labor são devidamente examinados antes. Então, não há improvisação por parte do mundo espiritual. E quando algo ocorre que não estava previsto, olha que interessante, existem alternativas providenciais que impedem o desequilíbrio do grupo. Quando acontece algo que não estava previsto ali, porque, olha, até alguma coisa pode não estar previsto. O mundo espiritual ali, eles agem. Eles agem para impedir o desequilíbrio no grupo. Então, de repente, um espírito ali tenta causar um tumulto na reunião, a equipe espiritual age. De repente, traz uma equipe, deixou entrar ali um grupo de uma falange, e ele está com a programação de causar balbúrdia na reunião. O grupo de desencarnado responsável, eles agem para impedir o desequilíbrio no grupo. Alguma pergunta, gente? Imagina isso que é aquela coisa do Pentecostes. Os médicos todos começam a dar comunicação ao mesmo tempo. Isso é essa educação mediúnica? Não, ali não. Pentecostes é porque é um chamamento que foi, São os Espíritos mostrando o fenômeno. É como as mesas girantes naquela época. Ali uma outra coisa. Não era uma reunião mediúnica. Foi a abertura da mediunidade de todos os discípulos de Jesus. Foi depois da abertura da mediunidade que eles foram ao trabalho, que eles entenderam o que Jesus falava. Que se os homens não falarem, as pedras falarão. Equipamentos especializados são distribuídos no recinto para utilização oportuna, enquanto preserva o pensamento elevado ao Altíssimo. Tem equipa aqui uma sala mediúnica,
Por isso que em sala mediúnica não deve fazer reuniões administrativas. Ela deve ser utilizada por uma sala de evangelização. Para isso, tudo bem, mas não para uma reunião onde há debate, porque há toda uma preparação para antes da comunicação, que às vezes uma reunião administrativa, há um discurso, algumas pessoas não concordam, às vezes pode o verbo ficar um pouco mais áspero e perturbar a reunião. Então, aqui não é lugar de trazer pessoas para conversar, discutir, não. Salvo ela pode ser utilizada para uma sala de evangelização, para salas de trabalhos harmonizantes. Concomitantemente, cabe aos membros reencarnados as responsabilidades e ações bem definidas, para que o conjunto se movimente em harmonia e as comunicações fluam com facilidade e equilíbrio. Então, o mundo espiritual faz a parte dele, e nós temos que fazer a nossa parte. As responsabilidades e ações bem definidas são nossas. A organização material da reunião mediúnica é do grupo. Agora, o mundo espiritual cumpre bem o papel dele. Então, nós temos que fazer a nossa parte, para que as comunicações fluam com facilidade e equilíbrio, para que movimente a harmonia. Então, é o pensamento elevado, ali é a vibração. Então, aquela homogeneidade de pensamento, cabe a nós. Aos médiuns, é imprescindível a serenidade interior, a fim de poderem captar os conteúdos das comunicações e as emoções dos convidados espirituais ao tratamento de que necessita. Serenidade interior. Então, quando o médium está agitado, ele não vai captar o conteúdo das comunicações. Se houver uma comunicação, ela vai ser mesclada com animismo, muito do médium. Então, ele tem que fazer essa serenidade interior. Então, por isso que o médium tem que criar o hábito de desenvolver a concentração, a meditação, às vezes exercícios respiratórios, para que vá ajudando, isso em casa. Por isso que quando chega aqui na casa espírita, a gente tem que dar continuidade. Às vezes o médium não tem condições, pelo seu trabalho profissional, ele não tem condições de tirar um momento para repousar. Então, para ele descansar, para ele fazer isso, mas no caminho ele já vem. Você está dirigindo, ele procura vir com calma. Se ele vem de ônibus, ele está ali, já pensando em evitar sair naquela correria, para que não perca essa serenidade interior. Chega aqui, ele continua. Evita de ficar conversando lá fora. Evite de estar vindo com o aparelho de celular ligado no carro, e conversas fúteis, vendo mensagens, vendo reportagens. É um momento de muito serenidade interior, para captar os conteúdos das comunicações e as emoções. É aí dos convidados espirituais ao tratamento que necessita. Quando o médico consegue isso, a gente vê uma autenticidade na comunicação. Porque o médium preparou. Ele é um vaso, como diz Kardec, limpo. Lá no livro dos médios, a comparação daquele vaso, que tem que limpar. A mente equilibrada, as emoções sob controle, o silêncio íntimo, faculta o perfeito registro das mensagens de que são portadores, contribuindo eficazmente para a catarse das aflições dos seus agentes.
Olha que o médico tem que fazer. A mente equilibrada, as emoções sob o controle, o silêncio íntimo. Ele vai facultar ele a registrar a mensagem e permitir a catarse do espírito comunicante. Isso, quando o médico consegue, repito, a gente vê a autenticidade da comunicação. O colorido do animismo, ele é muito insignificante, muito imperceptível. Mas quando o médium não faz essa preparação, ele não consegue captar aquela catarse com integridade, com autenticidade. O médium sabe que a faculdade é orgânica, mantendo-se em clima de paz, sempre que é possível. Não apenas nos dias e nas horas reservadas para as tarefas especiais de natureza socorrista. Então, o médium sabe que a faculdade é orgânica, então ele tem que manter o clima de paz sempre que possível, tentar. E se ele sair um pouco, ele volta. Se ele viu que deu um conflito ali, eu vou fazer uma oração, fazer uma respiração, não permitir que aquilo domine ele, porque tem hora que realmente nós ainda somos espíritos atrasados, espíritos imperfeitos, que em alguns momentos a gente não dá conta, mas evitar. Então, mantendo-se em clima de paz sempre que possível. Saiu, volta. Mas não permita que isso vire hábito. Não só nos dias e horas reservadas para as tarefas especiais de socorro. Porquanto espíritos ociosos, preguiçosos, vagabundos, como falam alguns, vingadores, insensatos, que envolvem o planeta, encontra-se de plantão para gerar dificuldades e estabelecer conflitos entre as criaturas invigilantes. Olha aí. Espíritos ociosos, vingadores, insensatos que envolvem o planeta Terra. Encontra-se de plantão. Eles estão de plantão para gerar dificuldades e estabelecer conflito entre as criaturas invigilantes. Por isso que Jesus disse, orai e vigiai para que não caia nessa tentação. E nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vigilância, como eu falei no início. Às vezes o tumulto no lar, no lugar de trabalho, a gente toma muito cuidado. Todo aquele, portanto, que deseja entregar-se ao ministério da caridade, na seara dos médiuns, conscientize da responsabilidade que lhe diz respeito. E educando a faculdade, torne-se apto para o compromisso dignificante, servindo sempre e crescendo intimamente com os olhos postos no próprio e no futuro feliz da sociedade. Então, primeiro que o médico tem que fazer, portador da mediunidade, conscientize da responsabilidade que ele diz respeito. Primeiro, ele já sabe da responsabilidade, ele vai educar a sua faculdade para tornar-se apto para o compromisso, com os olhos postos no futuro feliz dele e da sociedade. Então, aquele médico que vai trabalhando, que vai crescendo, que vai praticando a caridade em prol dele e da humanidade. Aos psicoterapeutas desencarnados, são os médiuns, dialogadores. É impositivo fundamental o equilíbrio pessoal. Uma pessoa que é desequilibrada, ela não está apta a desenvolver o trabalho de psicoterapeuta pessoal, psicoterapeuta espiritual, que é o médium dialogador. Então, é impositivo do equilíbrio pessoal. Não que ele não chateie, não é anjo, não é santo,
mas ele tem que, cada dia mais, domar essas más tendências, esse desequilíbrio, a fim de que suas palavras não sejam vãs e estejam cimentadas pelo exemplo de retidão e de trabalho a que se afervora, para que o que ele fala esteja de acordo com o exemplo. Porque não adianta eu falar bonitinho aqui na reunião e lá fora eu não falo bonitinho. Eu não ajo conforme aquilo que eu estou pregando. O seu verbo será mantido em clima coloquial e sereno, dialogando com ternura e compaixão, sem o verbalismo inútil ou a presunção salvacionista, como se fosse portador de uma elevação irretocável. Às vezes o dirigente toma um tempo da reunião tentando convencer o espírito. É uma conversa coloquial, sereno, com ternura, compaixão, para que seja um verbo que não seja inútil, ou a presunção salvanista. Meu irmão perdoa, meu irmão faz isso, mas ele perdoa. Ele consegue sair da mágoa rapidamente. Então, por isso que ele tem que treinar. Olha o que aconteceu com Mahatma Gandhi, quando aquela mãe levou a criança para Gandhi pedir a ela que parasse de comer açúcar. Ele falou com a mãe, traga ele semana que vem. Traz ele semana que vem. E a mãe o levou na semana seguinte. E quando Mahatma Gandhi orientou ele para não comer açúcar, a mãe perguntou, por que o senhor não falou semana passada? Porque semana passada eu também comi açúcar. Eu tive que parar para falar para ele. Olha que interessante. Então, o médio, tanto o médio a serviço como o dialogador, ele tem que começar a elevar. Por isso que o Espírito fala que às vezes na reunião, assim eu importo, lá fora você faz isso, e você faz aquilo. É nessa hora que alguém, às vezes, não está satisfeito com o dialogador, passa a alimentar o psiquismo médico para ele vencer o dialogador. No momento que o Espírito começa a cutucar o dialogador. Porque ele conhece, ele já está querendo vir para a reunião, ele conhece o dialogador. Os sentimentos de amor e de misericórdia, igualmente devem ser acompanhados pelos compromissos de disciplina, evitando diálogos demorados, insensatos, feitos de debates inconsequentes, tendo em visto que a oportunidade é de socorro e não de exibicionismo intelectual. E fica naquele falando coisa, meu irmão, e que não sei o quê, aquele debate, aquele verbo vai cansando o médio, vai tomando o tempo da reunião, aquele exibicionismo intelectual, aquelas palavras difíceis, e mostra isso, e fala de química, e fala da quântica, e fala disso. O Espírito quer o quê? Socorro. Ele está precisando de socorro, ele está sofrido. Então, nós temos que dar amor, não é o verbalismo. O objetivo da psicoterapia pela palavra e pelas emanações mentais e emocionais de bondade não é o de convencer o comunicante, mas o de despertá-lo para o estado em que se encontra, predispondo-o à renovação e ao equilíbrio, nele se iniciando o despertar para a vida espiritual. Não é de convencer que você tem que não, mas, meu irmão, o ódio está te fazendo mal, vamos cuidar de você, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, é para o seu bem. Ah, mas eu não quero, não estou disposto. Mas se você aceitar, você vai ficar melhor. Mas não quero. Então, eu vou pedir à espiritualidade que possa te conduzir, os amigos espirituais, e eu vou fazer uma prece para você. Pronto. Eu vou ficar debatendo com quem não quer? Não. É isso que nós temos que aprender.
orientar, depois os mentores fazem o resto. Conduzir-se com disciplina moral no dia a dia da existência. Então, o médium dialogador, ele tem que ter disciplina moral no dia a dia da existência. É um item exigível a todos os membros da GREI, toda da equipe, a fim de que a amizade, o respeito e o apoio dos benfeitores auxilia-nos na conquista de si mesmo. Então, nós temos que ter disciplina moral no dia a dia da existência. É um item exigível a todos os membros de uma reunião. Numa reunião mediúnica séria, não há lugar para dissimulações, ressentimentos, antipatias, censuras, porque todos os elementos que constituem têm caráter vibratório, dando lugar a sintonia compatíveis com a carga emocional de cada onda mental emitida. E é muito comum, principalmente, a gente ver na hora da avaliação. Às vezes a gente vê um ressentimento, antipatia, a pessoa perde o equilíbrio quando o outro faz um apontamento. Olha, naquela hora da comunicação, eu não sentia, mas eu vi que a gente passa a avaliar o outro, a gente tem que avaliar a gente. Então, essa carga, o grupo não pode ter antipatia entre o grupo, tem que ser homogêneo, não pode ter ressentimento entre nós. Então, o grupo tem que ser amigo. Está com um problema, vai lá e conversa em particular, como ensinou Jesus, porque aquela carga mental nossa ali, ela vai dar uma sintonia compatível. E nós vamos emitir para a reunião, vamos atrapalhar o conjunto. Então, nós temos que ver. Tem hora que a gente tem que ver que se a gente não está dando conta emocionalmente, estamos com raiva, estamos com ódio, a gente pede o afastamento da reunião mediúnica para um tratamento, não é para sair. Olha, gente, eu não estou bem, eu estou passando mal, mas eu quero passar por um tratamento. Então, vamos aplicar passe. Ele não vai participar da reunião. Assim que ele vir, ele volta. Não é por qualquer coisa afastar, porque tem muita gente que cai nessa onda da espiritualidade inferior, eles começam a perturbar ele lá fora pela a sintonia que ele permite, e ele tira ele da reunião. Ele fala que depois que ele começou a reunião, a vida dele lá fora virou um inferno, está acontecendo na casa dele isso, mas muito cuidado. José, talvez essa seja a explicação para o médium o espírito não falar o nome do adversário na hora de uma comunicação, para não ter esse conflito. O médium não falar? Não, o médium pode falar, se deu nome pode falar, porque nós temos que ter maturidade. Mas o que preza nesse momento do médium vai falar, às vezes é o receio, né? O medo. É o medo, mas se está numa reunião onde não há confiança, essa reunião não é séria, não. Porque tem que haver. Não pode haver lugar para dissimulação, ressentimento, antipatia, censura. Não pode. Eu não posso censurar o outro, porque o Espírito falou que era ele, que é isso. Será que é verdade? Será que é verdade? Mas se foi no passado, hoje a gente vê como que é a vida dele. Então, a gente, por isso que não pode haver censura. Tem que ter maturidade. A equipe de apoio se reservam as responsabilidades da concentração, da oração, da simpatia aos comunicantes, acompanhando os diálogos com interesse e vibrando em favor do enfermo espiritual, a fim de que possa assimilar os conteúdos saudáveis que lhes são oferecidos. Então, a equipe de apoio ela é que sustenta uma reunião. Ela tem uma responsabilidade da concentração. A equipe de apoio, ela concentra, ela cria uma carga eletromagnética que envolve o grupo ali, a mesa de comunicação ali, ou o ambiente de comunicação, e acompanhar os diálogos com interesse, prestar atenção, com amor, com compaixão, e vibrando em favor do enfermo espiritual, a fim de que possa assimilar os conteúdos saudáveis que lhes são oferecidos. Nunca permitir adormecer durante a reunião. Muito cuidado com o sono,
Porque, às vezes, pode ser uma hipnose, ou então a pessoa sai de uma reunião, dorme, o espírito vai para outro lugar, ele pode sofrer uma hipnose profunda e ter problema, sob qualquer justificativa em que o fenômeno seria presente, porque esse comportamento gera dificuldade para o conjunto, sendo lamentável essa autopermissão. Então, não está com sono, opa, tem que vigiar. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes pode ser uma hipnose. O médium de desdobramento, como ele sente sair, ele avisa a equipe: olha, eu estou saindo para um trabalho fora, ele tem que estar olhando. Aos médiuns passistas, cabem os cuidados para manter-se receptivos às energias saudáveis que provêm do mundo maior. Então, eles estão ali, a busca ali numa concentração, canalizando-a para os transeuntes de ambos os planos no momento adequado. Todo movimento entre as duas esferas de ação deve acontecer suavemente, como num centro cirúrgico, que o é. Então, aqui é um centro cirúrgico, que o é, de modo a refletir-se na segurança do atendimento que se opera. Oi, você pode abrir o áudio, por favor? Boa noite, José Francisco. Eu estou hoje com muita dificuldade de prestar atenção nesse estudo. Muita dificuldade, não estou conseguindo prestar atenção. E olha que eu gosto muito, eu amo o estudo. Então, assim, cheguei a cochilar, sabe? E aí eu fiz uma prece agora, uns minutos atrás, e eu tô com o coração muito disparado também. Aí isso que eu queria te perguntar, essa hipnose acontece só no caso de reunião mediúnica ou em casos assim que for... Tudo é importante da mediunidade, mas quando é algo muito importante, igual hoje mesmo esse estudo? Pode acontecer em qualquer lugar, até numa palestra pública. Às vezes a palestra pública a pessoa dorme, tem que ver se é um cansaço, se é uma hipnose. A gente tem que ver. Então, se eu estou com sono, eu vou levantar, eu vou lavar o rosto, eu vou movimentar para me prestar atenção. Então, pode ser, às vezes nós estamos assistindo deitado, estamos ouvindo deitado, vai proteger. Nós temos que colocar numa situação onde a gente consiga não permitir essa influência espiritual, ou mesmo um sono nosso, que às vezes não tem nada a ver com o espírito, às vezes somos nós mesmos. Tá, obrigada. Por nada. O consciente vai guardar essa informação. Não vamos entrar nessa, não. Né? José, eu sinto necessidade de fazer um passo específico no médio após as comunicações. O que você me diz a respeito? Tem necessidade ou não? Olha, aqui a gente sempre usa. Após a comunicação, todo médium aqui, nós já temos esse hábito, ele recebe o passe. Às vezes até antes da comunicação. Agora, antes da comunicação, a gente tem que tomar um certo cuidado para não criar no médium uma dependência, que ele só vai dar passividade, entrar em serviço mediúnico se receber um passe. Então, às vezes, o médium também pede: olha, estou numa situação que poderia me aplicar um passe? Aí o médico assista, aplica. Na nossa reunião, depois de toda a comunicação, nós aplicamos um passe nos médios, os passistas entram em ação. Todos. É um hábito nosso e tem dado bom resultado. Mais alguma pergunta? Então, nós vamos terminar, nós chegamos ao momento final. Gostaria de agradecer a todos vocês, para que nós possamos, na semana seguinte,